é um profissional excelente, magnífico. Não é uma multa alta. E a gente tá permitindo coisas assim inacreditáveis. Se sou Palmeiras, eu cubro a oferta. No começo do ano, quando ele tentou a contratação também, ele não saiu. Ah, mas é o Flamengo, né? E o João Paulo Não é Sampaio... o Corinthians. Bom, rapaziada, o novo presidente do Flamengo tá indo com tudo pra cima de um dos profissionais do Palmeiras. E os palmeirenses não reagiram muito bem com essa possível saída do Alviverde. Será que é uma boa pro Mengão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos pro vídeo. E o Flamengo também, matéria do Globo aqui, quer tirar do Palmeiras o Sampaio, o João Paulo Sampaio, Esse é bom, hein? que coordena A da base. a da base do Esse é Palmeiras. bom, hein, Domênico? A matéria diz: Bom. tá disposta a pagar, o Flamengo quer pagar dívida de 2 milhões, a multa de 2 milhões de reais, né? E que a matéria do Globo.com, não sou eu que estou falando, eu estou apenas retransmitindo o que está escrito aqui. Pessoas próximas revelaram que o dirigente estaria balançado com a oferta, mas não tem uma decisão tomada, ok? Então são as últimas notícias aí que saíram. Então é assim. Ô, Sombra, não, com relação a essa notícia, né? João Paulo. Se sou Palmeiras, eu cubro a oferta. João Paulo Sampaio. Sabe por quê? Esse cara já trouxe um lucro pro Palmeiras absurdo. E não só lucro, mas ele trouxe uma categoria de base falida. Essa é a verdade. Falida. Categoria de base do Palmeiras, Falida. vocês sabem do que eu tô falando. Era uma categoria de base falida. Motivo de Não chacota. revelava porra nenhuma. Não revelava porra nenhuma pra ninguém, pra nada. Então, assim, Hendrick, Estevão, pô, é uma pancada de jogadores pro Flamengo, cara. Mas eu acho que ele não vai sair, não, Domênico. Domênico. O Corinthians, ele tentou, você vai se lembrar, no começo do ano, o Corinthians tentou a contratação também, ele não saiu. Ah, mas é o Flamengo, né? E o João Paulo Não é Sampaio o Corinthians, né? é o melhor dirigente de base do Brasil na atualidade. Eu acho. E já faz Não tem algum dúvida. tempo já, Domênico. E Já a faz fama algum do tempo. Corinthians de bagunça é grande, né, mano? Às vezes o cara fala, pô, o Flamengo é mais organizado. Mas muito bem. Não, mas, ô Sombra, Ah. pra falar a verdade agora, na categoria de base do Corinthians, eu não sei como é que anda lá, porque eu não acompanho. Mas fatiavam categoria de tudo base é um até pouco processo- tempo atrás, hein, ô, mano? Não, e não tem Fatiava jeito, mais do que enquanto- laticínio na base do Corinthians, cara. Laticínios. Mas quando você não tem dinheiro, é uma alternativa que você tem, porque banco não consegue oferecer empréstimo. Você não consegue apresentar a documentação que o banco pede, sem contar que os juros são abusivos. Então o cara acaba pedindo dinheiro empresário emprestado para empresário e depois acaba loteando a categoria de base. E é só Mas eu por não vou isso falar da que base se do Corinthians loteia? não, porque deixa a desejar há muito tempo. É só porque o clube Oi? precisa de dinheiro que se loteia a categoria de base, mano? Não, é que tem outros interesses também, tá. né? Que inclusive são escusos. Então, Sombra, pra falar a verdade... Não, nem me conta quando essa você vai parte que eu não quero saber. Eu não quero que Não. a minha visão de um futebol limpo e ético que eu sempre tive até hoje, você não vai destruir isso aí, não. Não, mas, ô Sombra, se você parar pra pensar... categoria de base... categoria de base, Sombra, é o cargo mais cobiçado por dirigentes em qualquer clube quando vai ter um apoio pra presidente. Com certeza. É aquele cara lá que fala, ó, eu tenho 80 votos aí que vem contigo, mas eu quero o cargo da base. Eu quero o cargo lá de isso diretor mesmo, da mano. base. É Sabe por quê, impressionante, Domênico isso é Gato? verdade. Se você vai fazer uma contratação, Quem tem que descansar agora é jogador, treinador, comissão técnica, diretor de futebol. Não é pra estar de férias não, cara. Tanto que não é pra estar de férias que lá no Flamengo mal assumiram e já estão falando de interesse em pagar a multa que não é alta, né? Do João Paulo Sampaio. Não é uma multa alta. E a gente tá permitindo coisas assim inacreditáveis. Inacreditáveis. Porque é um cara que tá empregado. Tudo bem, o Flamengo tentar a contratação, não vejo problema nenhum, até porque, até onde eu sei, nesses bastidores, o Palmeiras também já conseguiu trazer profissionais do Flamengo, faz totalmente parte do negócio. Agora, o Flamengo quer tirar do Palmeiras o cara que ajudou a revelar Hendrick, Estevão e craques da base. O rubro-negro quer João Paulo Sampaio no departamento de futebol carioca na nova gestão em 2025. O Verdão tem expectativas que ele fique mesmo assim. E, complemento da notícia, o Flamengo está disposto a pagar a multa. Multa. Que uns estão trazendo o número de 900 mil, 1 milhão, 2 milhões. Cara, independente do valor, esse profissional, para mim, é o que a gente tem de melhor. Porque quando a gente olha todo o valor que o Palmeiras conquistou em receita, não tem como a gente descaracterizar o João, tirar o João desse contexto. Não há como. O Maurício falou que o Boto está ajudando no processo de convencimento para que João Paulo Sampaio aceite a proposta do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, já aceitou pagar a multa do mesmo junto... Não acredito que ele vira diretor do profissional, viu?
Eu não acredito. Seria uma ótima notícia. Porque a gente não tem diretor, teria um. Porque o que tá lá não é diretor. Não é diretor. Pelo menos eu não considero diretor executivo de futebol. Eu não considero. Se sair o João Paulo, acabou. É o último com sangue nos olhos. Não só isso, viu, Gustavo? É o único bom mesmo. O Abel é bom. Só que o que se tornou, pelo amor de Deus. Aqui, André, vamos falar um pouquinho. Qual seria o impacto do João Paulo Sampaio sair do Palmeiras e ir para o Flamengo, André? Porque a informação é quentíssima aqui do João Paulo Sampaio. Tem grandes possibilidades dele vir. Já coloquei aqui o BAP, ele é o BAP que assumiu aí a presidência do Flamengo, querendo buscar. Qual seria o impacto, André, do João Paulo Sampaio ir para o Flamengo, André? Gigantesco. Para nós, e aí ele indo para o Flamengo, potencializando o Flamengo, né? Que não é só sair do Palmeiras. O problema é o seguinte, você reforça um dos principais adversários do Palmeiras que tem sido nos últimos anos, que é o Flamengo, Lugol. Então, além de você perder um profissional como ele, perder que a categoria de base vai se desfazer, vai se desmantelar no Palmeiras, porque não tem ninguém capacitado, a não ser esse moço, pelo menos que se demonstrou até aqui, até esse ponto. Porque o Palmeiras era um antes de João Paulo Sampaio, a categoria do Palmeiras é outro depois de João Paulo Sampaio. É evidente isso, é evidente. E ele indo para o futebol profissional do Flamengo, Lugol, com a visão que ele tem de futebol, e eu acho que ele se encaixa muito no perfil do time do Flamengo, que é o time que gosta do ataque, é a torcida que gosta do time que vai para o ataque. Tanto Que, para mim, é a figura mais importante hoje dentro do departamento de futebol do Palmeiras. Não digo nem da base, André. Porque ontem o Estevão ganhou 2 bolas de prata e 1 bola de ouro. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, a revelação, ganhou tudo. Sabe quem trouxe? Não foi o Abel, não. Não foi a Leila Pereira, não. Foi o João Paulo Sampaio que trouxe o Estevão. E se o Flamengo leva o João Paulo Sampaio, nós estamos lascados. E digo mais, André, diretor de futebol do Palmeiras, porque esse conhece futebol. E se o Flamengo levar o João Paulo Sampaio, André, acabou o Palmeiras. Acabou. Se o Flamengo levar... E ontem teve eleição no Flamengo, ganhou lá o... Momento envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque o Flamengo está de olho em João Paulo Sampaio, o coordenador das categorias de base do Verdão, está no clube desde 2015 e o cartaz do João Paulo Sampaio tem ali algumas grifes, como Estevão, Hendrick, agora Vitor Reis, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, gerações e gerações de jogadores que estão surgindo nas categorias de base do Palmeiras. Hoje o Kevin, formado na base do Palmeiras, marcou gol na Liga dos Campeões da Europa. João Paulo Sampaio está na mira do Flamengo. E o novo presidente do rubro-negro carioca, o BAP, tem a intenção de pagar a multa rescisória do João Paulo Sampaio para tentar tirá-lo da Sociedade Esportiva Palmeiras. No entanto, por todo o prestígio interno que tem dentro do Palmeiras, ainda é uma possibilidade bem maior de uma permanência do João Paulo Sampaio no Palmeiras do que a saída do João Paulo Sampaio para o Flamengo. No entanto, meu caro Paulo do Vale, independente de como for a conversa, no futebol não existe o nunca diga nunca, né? Sim. Mas o Flamengo está interessado no principal membro de uma delegação de um clube em termos de categoria de base. Talvez o principal formador de jogadores do país dessa última década. Porque a quantidade de jogador que o Palmeiras colocou no mercado, no time principal... Flamengo. E eu confesso para vocês, meus amigos, que assim... Eu já imaginava que essa gestão do Flamengo ela fosse uma gestão que iria começar de uma maneira mais incisiva. Até porque agora é a hora da dança das cadeiras. E assim como acontece na nossa política tradicional, dentro da política dos clubes, é natural também que os eleitos eles queiram mudar tudo. Ou pelo menos quase tudo, dos principais departamentos dos clubes de futebol. E não é novidade nenhuma que o BAP, agora eleito presidente do Flamengo, vai fazer uma reformulação extremamente radical. Nós, inclusive, falamos sobre isso pela manhã. Agora, o que me surpreende é porque o Flamengo colocou na mesa uma proposta para o coordenador geral da base do Palmeiras. Olha só, a matéria lá é do GE, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Disposto a pagar multa
desejo do Flamengo é de que João Paulo Sampaio assuma a coordenação geral das categorias de base do clube, mas com influência também na estrutura profissional em parceria com o José Boto. João Paulo Sampaio é multicampeão e foi responsável pela revelação de joias como Hendrick e Estevão. Havia passado da hora do João Paulo Sampaio ter um lugar maior de destaque dentro da categoria profissional. Já passou da hora. E mesmo assim, o Palmeiras continuava insistentemente utilizando ele para base. Ah, Neto, mas o Flamengo tá fazendo uma oferta de base também. Exato. Só que o Flamengo já tá colocando um pé dele ali, ó, no departamento profissional também. E essa talvez é a maior cartada do BAP. Porque ele sabe que hoje, para você tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras, você precisa oferecer algo e condições muito melhores. E se o Flamengo garantir essa ponta solta para ele, olha que é capaz dele ir. É um profissional excelente, magnífico, é um cara que faz um trabalho fora do comum e o Flamengo tá querendo fortalecer cofre. Porque o João Paulo Sampaio, ele sabe muito bem quando o cara tem estrela para ser negociado por valores muito altos. Então, um cara desse, dentro da gestão do Flamengo, meu amigo, os caras só têm a ganhar se levar ele. A gente não pode dar brecha e deixar com que esse cara saia do Palmeiras. Não podemos perder esse cara. Todos esses caras passaram pelas mãos de João Paulo Sampaio. É claro, o Palmeiras não vai querer perdê-lo nem a pau. E aí, cara, o Palmeiras perder um profissional desse pro principal adversário dos últimos anos, claro que a gente tem agora o Botafogo, olha, seria uma passagem negativa dessa atual gestão. Uma das poucas passagens negativas com relação à administração de futebol dessa gestão. E seria uma grande mancada. Acho muito interessante esses passos que o BAP tá tomando antes de assumir a presidência do Flamengo, porque como o Mano falou lá do Energia 97, coordenação de base muitas vezes é utilizada como acordo político, que um dirigente mal intencionado tem muito espaço para fazer algumas maracutaias nas contratações de alguns jogadores. Então já acho que é um grande acerto do BAP e também é o cumprimento das promessas de campanha dele, de uma das, profissionalizar o departamento de futebol do Flamengo. Espero que a velha política que ronda os bastidores do Flamengo não jogue contra. Espero também que a diretoria antiga deixe a vaidade de lado e pense no melhor pro Flamengo. Fiquei até surpreendido quando eu vi tanta reação negativa dos palmeirenses. Mas tá aqui a matéria do GE falando um pouco sobre o profissional. Um diretor na mira do Flamengo viu sequência de joias e fez 1,8 bilhão na base do Palmeiras. E fazendo uma pesquisa de notícias um pouco mais antigas, a gente encontra aqui que o Alexandre Matos tentou tirar esse mesmo profissional para levar ele pro Cruzeiro. Alexandre Matos, que para quem não lembra, já foi diretor do futebol do Palmeiras. Essa aqui de 1º de outubro de 2024, meses atrás, CNN Sport exalta o profissional. Da base profissional, saiba método do Palmeiras para formar geração campeão. Outro aqui de 2 de outubro de 2024, Palmeiras e o sucesso de outro mundo nas categorias de base. Então já é um profissional experimentado, gabaritado, com um trabalho muito bem avaliado pelos palmeirenses que não querem perder ele de jeito nenhum. E eu gosto disso. O Flamengo tem que ser centro de referência de bons profissionais. O melhor time tem que ter os melhores profissionais. O Flamengo tem que lutar todo dia para se manter como o melhor time. 2023 não conseguiu, 2024 também não, apesar do título, mas vejo com bons olhos essa busca por bons profissionais que o BAP está tendo. Pode dar certo, pode dar errado, mas eu gostei da iniciativa.